Cura e libertação. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Você já ouviu falar da ovelha rejeitada? Alguém já viu uma criação, um rebanho de ovelhas? Já viu? Num vídeo, pelo menos. Tem um que circula por aí maravilhoso. As pessoas tentam chamar as ovelhas, elas não vêm. Só quando o pastor chama, todas vêm. Maravilhoso. É uma mostra do que acontece no reino de Deus. Mas ovelha rejeitada, isso acontece. A mamãe ovelha não aceita, a partir do nascimento, a ovelha que chegou. Sabia disso? A ponto de chutá-la para fora, lançá-la para longe. Não aceita. Eu fiquei até admirado por isso, que normalmente a ovelha é um animal tão tranquilo, tão sossegado. O bode é o mais complicado, griguento, cabeçudo e da cabeçada. Mas a ovelha não. Só que ela rejeita a cria dela, lança para fora, não aceita. Foi surpresa para mim. Mas aí pensando, estudando, olhando, quando ela é rejeitada, todo o rebanho rejeita. Ninguém fala com a ovelhinha, ninguém quer perto, ninguém quer junto, ninguém sai andando com ela, não aceita em todo o grupo. Ela morre de fome, de sede e olha que coisa incrível, de solidão. Ela fica sozinha, largada. Fome, sede, a gente entende, porque o animal que não se alimenta, não tem cuidado, não morre. Agora a ovelha morre de solidão. Olha que coisa louca. O animalzinho deixado de lado, ele pode morrer, ainda que coma no pasto, ainda que beba da água que está descendo do riacho, ela pode morrer de solidão. Já imaginou isso? E aí o que acontece? O pastor, ele tem que cuidar pessoalmente daquele animal. Tem que cuidar, senão ele vai morrer. Voltando, ainda que tenha comida e bebida, morre de solidão. Então tem que cuidar. O pastor pega e leva para a própria casa. Leva a ovelha embora. Tira do pasto, tira do rebanho e leva para casa. Já viram uma situação assim? Alguém já foi cuidado por outro assim? Lá em João 10, 11, se você está com a Bíblia pode abrir, eu tenho o hábito de colocar, tá? O Evangelho de João, capítulo 10, versículo 11 fala assim: eu sou um bom pastor, o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Quem declarou isso? Jesus. Jesus é o supremo pastor de todo crente. Nós temos o anjo da igreja, mas Jesus é o supremo pastor de todo crente. E ele declara: eu sou o bom pastor, eu dou a vida pelas ovelhas. Isso daí é a verdade, porque nós sabemos que o Senhor Jesus entregou a própria vida, sem nenhum débito, sem nenhum pecado, entregou a própria vida na cruz a nosso favor. Por isso que nós somos chamados de ovelhas na palavra de Deus. Por isso que nós, se formos rejeitados, lá em Isaías 49 fala assim: a mãe pode esquecer do seu filho, mas Deus não esquece. O mundo pode nos rejeitar. Hoje em dia eu estou agregando uma nova profissão e eu tenho ficado preocupado com a situação desse mundo. Tem muito mais pessoas enfermas sentimental e emocionalmente do que físico. Solidão mata a ovelha. E o mundo anda assim. Mas depois a gente fala sobre isso. Se ele é o bom pastor, lá em Salmos 23, todo mundo conhece esse salmo, né? Tem gente que deixa aberto em casa, não tem? Não precisa se preocupar, quer deixar, pode deixar.
Só que tem que ler, entender e viver. Pode deixar aberto. Salmos 23:1 fala assim: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Glória a Deus. E aí a gente já pensa, aperta o botão. Aí a gente já pensa assim: não vai me faltar dinheiro, não vai me faltar casa, não vai me faltar carro, não vai me faltar roupa, não vai me faltar. Não é assim que a gente pensa? Mas também não vai nos faltar correção, direção, não vai nos faltar cajado. Entende isso? Nada nos faltará. Se Ele é nosso pastor, é Ele quem cuida. Sabe o cajado do pastor? É para dar umas na ovelha que está assim meia perdidinha, meia desatenta, ou às vezes até meia revoltadinha. Traz e volta. Nada nos faltará. E aí continua: deitar-me fazem verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Sabe o que é isso? Alimento, sustento Ele dá, tranquilidade, paz e sossego Ele dá. E aí a gente vê: Jesus era assim, pastor? Nós só vamos saber quando chegar lá. Quem quer chegar no céu? Amém. Não precisa treinar mais, né? Que negócio. Só por lá que eu não vou, mas meu irmão, minha irmã, quando nós lemos a palavra de Deus, é isso que nós temos que entender: o Senhor é nosso pastor em tudo, no bem e na correção. Consegue compreender isso? Quando o pastor leva a rejeitada para casa, ele tem que forçar a comida. Por quê? Ia mamar na mamãe. Entendem isso? Não tem que ser artificial. Então ele tem que forçar. Às vezes ele tem que obrigar, porque o natural era com mamãe. Entende isso? Mamãe da ovelhinha que dava de mamar. Entendem isso? Ele tem que fazer obrigado, ele tem que empurrar às vezes. Tá? Mas aí, o cuidado que o pastor tem é imenso, é íntimo. Ele dá comida, água, ele dá alimento. Só que o ponto principal, sabe o que ele faz? Todo dia, várias vezes por dia, pega e coloca no peito, para sentir o calor e a presença de quem está cuidando. Isso era o que acontecia com ela. E ele supre isso. E aí, vou perguntar para você, nessa semana, nesse mês, quantas vezes o seu pastor, não é o pastor Emerson agora, o seu pastor, supremo pastor, pegou você no colo? Quantas vezes o Senhor falou assim: calma, vai tudo bem. Calma, tudo vai se resolver. Quantas vezes na sua vida toda, desde que conhece o Senhor, Ele já falou: eu estou cuidando de tudo. Quantas vezes você já passou por isso? A pastora comentou, foi uma das passagens, várias e várias outras que acontece. Com você com certeza já aconteceu. E você sentiu o cuidado do pastor. Só que aí tem um detalhe: o mundo hoje, ele não está cuidando de ninguém, tá? Nossa, eu tenho milhões de amigos, milhões de seguidores, mas não conhece nenhum. Nenhum vem em sua casa e fala assim: oi, tudo bem? Precisa de alguma coisa? Ninguém faz isso. E cada dia está menos. Quanto mais números, menos contato a gente tem. Está reparando isso? Existe briga para poder aumentar o número de seguidores, mas nenhum aparece para te ajudar em alguma coisa. Um socorro, um cuidado. Antes, às vezes, até critica o que você coloca, o que posta, o que fala e o que mostra. Não é assim? Critica, fala mal, reclama, resmunga, julga. Só que aí, o Senhor, Ele cuida de nós porque, como nós lemos, eu sou o bom pastor que dá a vida. Aleluia, aleluia. Foi o Senhor que morreu na cruz por nós. Então nós temos que reconhecer e entender que Ele é o bom pastor. Ele é o Senhor. Ele é quem se sacrifica por nós, se sacrificou por nós. E olha que coisa gloriosa, eu adoro essa passagem.
Eu vou para o céu e vou preparar a morada. E quando estiver tudo pronto, eu vou vir buscar você. Aleluia. Eu repito sempre, nenhum Deus criado pelos homens, seja grego, romano ou qualquer outro, quer o homem morando na casa dele. Só o nosso Deus, Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas. Só Ele nos quer junto com Ele, na casa dele. Só Ele, só Papai. E a gente tem que entender isso, meu irmão, minha irmã. Se uma ovelha, um animalzinho morre sozinho, ainda que alimentado, nós vamos buscar aonde? O conforto, o carinho, o sossego, a segurança, o calor, o abraço forte. Vamos procurar onde? Vamos procurar de quem? Parece que o Senhor declarou que eis que estou convosco todos os dias até a consumação, até o final dos tempos. É isso que ele falou? Amém. Conhece essa passagem? Antes dele ascender aos céus, conhece? E ele cumpre. Se ele falou, ele cumpre. Porque toda palavra que Deus fala, ele cumpre. Nós às vezes voltamos atrás, nós às vezes damos desculpa, nós às vezes inventamos, mas Deus não. Tudo que o Senhor fala, Ele cumpre. E quando Ele cuida mesmo. Como eu falei, nada nos faltará, até na correção, é para que não venhamos a nos perder. Porque Ele nos quer no céu, morando com Ele. Consegue entender isso? Nós temos que reconhecer o Senhor como pastor, mas aí, como falou hoje na palavra, descansar no Senhor. Saber que Ele vai cuidar, Ele vai dar o de comer, o de beber, o de vestir, porque a palavra fala, olha os passarinhos, olha os lírios, olha as flores, olha tudo funciona. Imagine você, que Deus amou e entregou Jesus para te salvar. Imagine você. Mas aí a gente continua pensando. Lá em João 3, o Evangelho de João, capítulo 3, 16, a parte A, eu volto a falar para quem nunca ouviu. Quando você se deparar com a citação parte A, é a primeira metade do versículo, normalmente separado por uma vírgula, um ponto e vírgula, um ponto final ou mudança da ideia. Parte B é a parte final. Lá na parte A fala assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Conhece essa passagem? Essa daí todo que leu a Bíblia, já assistiu algum filme ou desenho crente, sabe? Amou o mundo de tal maneira. Nós não temos nessa passagem, não tem como descrever a maneira que Deus amou. Por isso que está assim, de tal maneira. Uma coisa tão grande, tão imensa, tão fantástica, que a gente não tem como descrever. E aí lá, em 1 João, na carta 4,19, a parte B, a segunda metade, Ele nos amou primeiro. Meu irmão, minha irmã, quanto tempo tem o Brasil? 525, 26 agora. Quantos tempos tem o Brasil? 526 anos. Quando Jesus morreu? 2026. Há 2026 anos. Antes do Brasil existir, o Senhor já havia entregado a própria vida por você. Aleluia. Antes de você nascer aqui, Aleluia. o Senhor já havia sacrificado a própria vida para salvar a sua vida. Consegue entender isso? Ele nos amou primeiro, antes de conhecermos a Ele, antes de sequer nascermos aqui, o Senhor já nos amou. E como pastor, Ele quer cuidar de você. E o que você está fazendo? Está fugindo dele? Está deixando para depois? Ih, sou muito jovem. Esse ano aqui eu faço 55. Meu pai, eu faço 55 anos. Como assim? Eu tinha 14 anteontem. Então não espera ficar mais, como é que eu posso colocar, mais experiente para servir Jesus e ter o cuidado do pastor. Aceite o cuidado do Senhor agora. Amém. Passe a viver com o Senhor imediatamente. Glória Não a fica Deus. para depois. Semana que vem eu vou. Não, é agora. É já, porque nós precisamos de cuidado. Será que veio para cá hoje pensando numa tristeza, numa amargura, numa dor, numa decepção? Veio para cá ansioso, preocupado, desesperado? Veio para cá hoje em solidão,
abandono, desprezo, veio para cá hoje procurando uma cura ou uma libertação. Libertação não é só de demônios, tá? Nós misturamos muitas coisas às vezes. Quando fala libertação, a gente já coloca um carimbo, é de demônios. Não, libertação de vícios, de tristezas que a gente guarda lá dentro com chaves. O Senhor pode tudo, pode fazer tudo. Aleluia. Se você se lembra de Gênesis, ele falou assim: haja luz, e houve luz. Agora separa a parte seca da parte líquida, a parte de água, a parte do mar. Foi assim ou não foi? Foi com a palavra. Aqui reformamos a igreja, não foi? Teve que usar colher, metro, pá, não teve? Deus não usou nada disso, ele falou assim: faça-se. Simples assim. Esse é o poder de Deus, esse é o poder do pastor que a gente serve, do Senhor que quer cuidar, do pastor que quer cuidar de toda a sua vida, em tudo, como aquele pastor que leva para casa a ovelha rejeitada, dá comida na boca, dá bebida na boca e dá carinho, todo dia, às vezes, várias vezes por dia. Hoje em dia a gente demonstra ser forte, bem-sucedido, bonito, cheiroso, não é assim? Só que lá em casa, quando fecha a porta, chora. Quando está sozinho no banheiro, tomando banho, chora, porque as lágrimas são lavadas, não aparece mais nada. Quando está tudo escuro, chora, quietinho, quietinha, fica de pé sentadinho, enxugando, para ninguém ouvir. Você já passa por isso? Se aconteceu isso alguma vez? O pastor não quer isso para você. Amém. Ele não quer. E se ele sacrificou na cruz, nós temos que entender: cura e libertação está na mão dele. Aleluia. Ele fala assim: ó, vinde a mim. Aleluia. Todos que estão cansados. Você está derrotado, desesperado, arrasado, seja fisicamente, seja emocionalmente. Vem para o Senhor. Não é para o pastor pregador, é para o Senhor. Nós nos reunimos para o culto para o Senhor. Nós aprendemos a palavra de Deus para servi-lo, o Senhor. Mas quem cuida da nossa vida é o Senhor. Pastor Emerson, pastor pregador, ajuda, auxilia, claro. Mas quem entra lá com uma espada de 2 gumes, já ouviu essa palavra? Ele corta até a alma, a medula e entra, tirando tudo que não presta. Aleluia. Mas nós temos que dar permissão. Nós temos que receber o cuidado desse pastor. Então o que você está precisando? Vinde a Ele, do jeito que você está. Se apresente a Ele, do jeito que for. Nós não precisamos consertar nada na nossa vida para chegar a Jesus. Nós precisamos de Jesus, que Ele vai consertar o que precisamos na nossa vida. A gente não precisa deixar nada. Eu faço isso, faço aquilo, uso aquilo, não sei o que das quantas. Depois disso eu vou. Não, é agora, como eu falei, é já. Ele vai tirar aquilo que não serve, o que não presta, o que não deixa a gente chegar no céu. Ele vai tirando. Então vinde. E para a gente chegar ao Senhor, como é que é? Vou fazer uma escada até o céu. É isso? Quiseram fazer uma torre até o céu, parou, a construção não vingou. Não é assim. O Senhor está conosco todos os dias. Pelo Espírito Santo que Ele enviou, Ele está conosco todo momento, em todo lugar. Você faz oração? Vou fechar os olhos. Aonde você faz oração? Não precisa responder não. No meu quarto, fechado, porque a palavra fala fechado nos quartos, vai secreto. Meu irmão, minha irmã, em qualquer lugar você pode fazer oração. Subindo aqui a rua, você pode fazer oração. Descendo a rua, você pode fazer oração. Amém. É assim que nos aproximamos do pastor. Oração é intimidade com o Senhor. Tem intimidade? Vou fechar os olhos, não precisa responder. Mas Ele nos convida claramente: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Quando você fala assim, não aguento mais, chama Jesus. Amém. Não consigo mais,
clama a Jesus. Quando fala clamor, sabe o que é? É grito mesmo, desesperado, que sai de lá de dentro. Mas Deus também ouve o nosso pensamento. Ele ouve sem precisar de microfone. Meu irmão, minha irmã, o que é que estamos esperando para receber o cuidado desse pastor? Cura e libertação, hoje é um pacotão. Não que seja eu, mas o Senhor. O que é que você, eu, nós estamos esperando como igreja, como ovelhas desse pastor, para estarmos junto dele, chegarmos? Ele está convidando, ele está falando assim: vem, vem. Está cansado, sobrecarregado, desesperado, desenganado, solitário, abandonado? Vem, vem. É para o Senhor, como o Senhor que a gente tem que viver. Qual é a nossa escolha hoje? O que é que você quer hoje? Eu queria solução dos meus problemas. Amém. Deus vai cuidar de tudo. Eu queria a cura da minha unha encravada. Amém. É um incômodo quem tem. Eu queria que Deus tirasse essa ansiedade. Amém. O que é que nós precisamos? O pastor que cuida, que nos pega no colo, ele está falando hoje: vinde. Está precisando do quê? E como é que a gente chega perto dele, que eu falei? Em oração. E eu vou convidar você a fechar os olhos.